Eu só percebi que minha irmã estava em perigo quando o celular que ela nunca deveria ter tocou dentro da minha mochila. Eu juro que não sabia de nada. Eu, uma garota de 18 anos tentando sobreviver às semanas de provas, nunca imaginei que a vida da minha irmã mais velha, a Aimera, estava desmoronando de um jeito tão silencioso. Naquele dia, eu cheguei em casa cansada, joguei minha mochila no chão do quarto e do nada ouvi um toque estranho, como aqueles antigos, metálicos, quase robóticos. Eu congelei na hora. Meu celular estava em cima da cama, descarregado. O som vinha de dentro da minha mochila, pulsando como um coração nervoso. Quando abri, encontrei um celular preto, fininho, sem capa, sem adesivo, sem nada. Totalmente sem personalidade, o oposto da minha irmã, que vivia enchendo os aparelhos dela de penduricalhos brilhantes. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse de algum colega meu, mas aí a tela acendeu com um nome que me fez sentir o chão afastando dos meus pés. Aimera. Não atenda. O ar ficou pesado. Minha mão começou a tremer. Por que diabos um celular dentro da minha mochila estava dizendo para eu não atender justamente um número com o nome da minha própria irmã? O toque parou. Respirei aliviada, mas logo vibrou de novo, só que agora com uma notificação. Uma única mensagem, curta, cruel, quase como um aviso. Você não devia ter pegado isso. Eu me levantei tão rápido que bati o joelho na mesa. Meu coração martelava no peito como se tentasse escapar. No corredor, ouvi passos. A porta do quarto da minha irmã abriu devagar, e ela saiu. A Aimera estava pálida, com olheiras profundas, andando como se tivesse medo até do ar. Quando ela me viu, congelou, e naquele segundo eu percebi que havia algo quebrado nela. Não cansaço, não estresse, era medo, medo real. Eu escondi o celular atrás das costas, ainda tentando entender desde quando minha irmã, a pessoa mais forte que eu conhecia, era capaz de olhar para mim como se estivesse vendo um fantasma. Ela abriu a boca para falar, mas a voz simplesmente não saiu. Foi um sussurro raspado. Onde você colocou minha mochila? Minha respiração falhou, e ela percebeu. As pupilas dela dilataram, como se tivesse entendido algo que eu mesma ainda não entendia. Ela correu até minha mochila no chão e começou a revirar tudo, cada bolso, cada zíper, numa velocidade absurda, desesperada. Não tá aqui! Não tá aqui! Tudo nela tremia. Eu não queria assustá-la ainda mais, mas também não dava para esconder algo tão estranho. Tirei o celular lentamente de trás do meu corpo. Ela congelou de novo, olhando para aquele aparelho como se fosse uma cobra prestes a picar. Por que você tem um segundo celular? Perguntei. A pergunta saiu baixa, mas parecia ecoar no quarto inteiro. Ela se aproximou devagar, os olhos cheios de lágrimas. A mão estendida, mas hesitando, como se tocar o celular fosse perigoso. Meiva, me dá isso, por favor, é sério. Isso não é brincadeira, você não devia ter visto. Eu apertei o celular contra o peito. Aimera, por que tem uma mensagem dizendo que eu não devia ter pegado? Quem tá me mandando isso? Ela fechou os olhos, respirou fundo e, quando abriu, pela primeira vez na vida, eu vi pânico puro na minha irmã. Meiva, esse celular não é meu. A frase bateu em mim como um tapa. Como assim não é seu? Ele toca com seu nome, ele estava na minha mochila. Eu sei, ela disse, a voz quebrada. É por isso que você precisa me dar ele agora, antes que ele ligue de novo. Como se obedecesse a uma força invisível, o celular vibrou na minha mão naquele exato momento. Não uma chamada, não uma mensagem, mas um áudio, um único áudio não ouvido. E no visor, um nome que fez o ar sumir do quarto inteiro. Aimera, última gravação. Ela ficou branca, eu também, e mesmo assim, com a mão tremendo, eu apertei o play. A gravação começou com um ruído tão alto e distorcido que eu instintivamente afastei o celular do ouvido, mas a voz que veio depois me puxou de volta como um ímã. Era a voz da minha irmã, mas não a irmã que estava parada na minha frente. Era uma voz trêmula, fraca, quase irreconhecível, uma voz de alguém que estava tentando não desmoronar. Aimera? Sussurrei, encarando a tela como se ela pudesse responder dali. Na gravação, minha irmã falava baixo, como se tivesse escondida de alguém.
Se você tá ouvindo isso, é porque ele descobriu. Eu não sei quanto tempo tenho. O quarto gelou. A Aimera real, ao meu lado, levou a mão à boca, os olhos arregalados, chocados como os meus. A gravação continuou. Eu preciso sair, preciso avisar a Meiva. Ela não pode se envolver nisso. Ele disse que vai fazer qualquer coisa se eu falar com alguém. Qualquer coisa. Eu prendi a respiração. Um barulho metálico surgiu no fundo da gravação como uma porta sendo arrombada, depois passos pesados. A Aimera da gravação arfou. Ele voltou, e então tudo se perdeu em um chiado violento. A gravação acabou. Eu não percebi que estava chorando até sentir a lágrima quente escorrer. Olhei para minha irmã. Quem é ele? Do que você está fugindo? Minha voz saiu quase como um pedido desesperado. Ela deu um passo para trás, respirando rápido, como se estivesse à beira de um ataque de pânico. Meiva, eu não sei o que é isso, eu juro. Eu nunca gravei isso, eu nunca disse essas palavras. Eu nem lembro de ter tido esse celular. Mas essa é sua voz, eu retruquei. E essa gravação tá marcada como última, como se você... Eu sei, ela me interrompeu com um grito fraco, quase infantil. Eu sei, eu só... não sei explicar. O celular vibrou de novo. Um novo áudio apareceu. E dessa vez o nome não era familiar. Arcádio, 007. A vibração pareceu ecoar no meu peito. Arcádio? Eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida, mas algo naquela palavra parecia errado, como se carregasse uma sombra. Minha irmã estendeu a mão, suplicando. Não abre. Mas eu abri. A gravação tinha só 7 segundos, mas mudou tudo. Um sussurro masculino, arrastado e perigoso, falou tão perto do microfone que senti minha pele arrepiar. Ela não te contou a verdade, Meiva. Eu quase derrubei o celular. Minha irmã arregalou os olhos, negando freneticamente com a cabeça. Eu não conheço essa voz, eu não conheço esse cara, eu não sei como ele sabe seu nome. Como ele sabe qualquer coisa? Perguntei, encurralada entre medo e raiva. Por que você teria um celular escondido? Por que uma gravação sua falaria de um homem que te prendeu? O que está acontecendo, Aimera? Ela passou a mão no cabelo, caminhando em círculos, o corpo inteiro tremendo. Meiva, eu não sei o que é isso. Eu juro, eu nunca gravei isso, eu nunca disse essas palavras. Eu nem lembro de ter tido esse celular. E assim que eu percebi que podia acreditar em Nela, o celular vibrou mais uma vez. Dessa vez não era áudio, era uma foto, enviada automaticamente por Arcádio. A tela mostrou um lugar escuro, iluminado apenas por uma lâmpada fraca. No fundo, uma porta metálica, e na frente dela, eu, sentada, com os pulsos amarrados, de cabeça baixa. Minha respiração travou, minhas mãos formigaram. Isso não sou eu! Minha voz saiu num fio. Essa foto é falsa, tem que ser. Mas então a foto piscou como se estivesse atualizando, e meu corpo inteiro arrepiou quando percebi que a minha versão na foto levantou lentamente a cabeça. Não era uma imagem estática, era um vídeo pausado no exato momento em que meu rosto aparecia. E o olhar daquela eu não tinha vida, era vazio, frio, como se não houvesse alma ali. O celular caiu da minha mão e bateu no chão, mas mesmo assim continuou tocando por uma última vez naquela noite. Um toque repetitivo, insistente, quase zombador. No visor, apenas 2 palavras. Você escolhe. Eu fiquei olhando para aquelas 2 palavras piscando na tela. Você escolhe. Como se fossem um aviso divino ou uma ameaça disfarçada. Minha garganta secou. Minha irmã se abaixou, pegou o celular do chão antes que eu tocasse nele de novo e o segurou como quem segura algo prestes a explodir. Por um segundo, o quarto ficou completamente silencioso. Nem o vento lá fora, nem um carro distante, nada. Só o som irregular da nossa respiração. Escolher o quê? Sussurrei. A Aimera não respondeu. Ela parecia hipnotizada pela tela. As mãos tremendo, os olhos marejados. E então, de repente, a tela do celular apagou. Não desligou, apagou,
como se tivesse morto. Antes que eu pudesse me aproximar, ele reacendeu sozinho, mostrando agora um conjunto de coordenadas e um horário. 3h19 AM, hoje. Maiva, isso é uma armadilha, minha irmã disse, a voz mais firme, mas ainda assim abalada. A gente precisa destruir isso, agora! Mas algo dentro de mim, algo assustadoramente intuitivo, dizia o contrário. Eu tô nesse vídeo, Aimera. Ou alguém que se parece comigo. Eu preciso saber o que está acontecendo. É exatamente isso que ele quer, ela gritou, segurando meus ombros como se pudesse me impedir pela força de vontade. Esse homem, Arcádio, seja lá quem for, ele está fazendo isso para te atrair. Ele está me usando para te atingir. Você não está vendo? Mas você mesma disse que anda esquecendo dias inteiros. E se você estiver indo até esse lugar sem lembrar? E se essa gravação for real, e você, sei lá, realmente estiver pedindo ajuda? Ela piscou, confusa, vulnerável. Era como se eu tivesse arrancado o chão sobre os pés dela. Eu não sei mais, murmurou. Eu não sei o que é real, eu não sei o que eu fiz, nem o que ele fez comigo. E foi então que o celular vibrou mais uma vez, apesar de ainda estar na mão dela. Mas o som não veio do aparelho, veio do meu celular. Eu gelei. Lentamente, tirei meu próprio celular. A tela acendeu com uma notificação que nunca deveria existir. Nova mensagem. Arcádio. Como? Como ele tinha meu número? Como ele tinha acesso a tudo? Com mãos trêmulas, abri a mensagem. Era um vídeo curto de 7 segundos, como o áudio dele. O mesmo lugar escuro da foto anterior, a mesma luz fraca, mas agora a câmera estava mais próxima, tão próxima que era como se o operador quisesse sentir o cheiro de ferrugem e mofo daquele lugar. E então, no último segundo do vídeo, alguém surgiu atrás da câmera, inclinando-se para a lente, revelando apenas metade do rosto. Um olho escuro, profundo e uma cicatriz fina descendo pela sobrancelha. A respiração pesada dele fazia a câmera tremer. E então ele sussurrou: "Corra enquanto ainda pode." O vídeo cortou. Eu e minha irmã ficamos paradas, sem saber o que fazer, o medo pulsando entre nós como uma criatura viva. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, Aimera pareceu lembrar de algo. Ela levou a mão à cicatriz no pescoço que eu nunca tinha reparado de verdade, fina, quase apagada, mas real, e murmurou: "Eu já estive naquele lugar." "Quando?" perguntei. Ela afastou a mão como se tivesse tocado fogo. Eu não lembro, mas eu já estive lá. Maiva, esse homem, ele não tá só mexendo na minha memória, ele tá mexendo na realidade." A maneira como ela disse isso me atingiu fundo, e de repente tudo fez sentido. Os lapsos, as gravações impossíveis, o vídeo da eu sem alma, era como se Arcádio estivesse manipulando nossas percepções, distorcendo o que víamos, mudando detalhes que só perceberíamos horas depois. Talvez ele não quisesse apenas nos atrair. Talvez ele quisesse nos confundir, até não sabermos mais quem éramos. Eu puxei o celular da mão dela, respirei fundo e falei a única coisa que fazia sentido naquele momento. "A gente vai às coordenadas." Aimera começou a negar, mas eu continuei. "Juntas, se isso é uma armadilha, ele não vai pegar só uma de nós. E se é uma mensagem sua de verdade, então você precisa saber o que está acontecendo." Ela hesitou por alguns segundos. Então, lentamente, assentiu. Às 3h19, chegamos ao endereço. Um galpão abandonado. Frio, escuro, silencioso. Quando abrimos a porta, o celular no meu bolso tocou. Eu atendi. A voz de Arcádio veio calma, clara, como se estivesse ao nosso lado. Escolheu certo. As luzes do galpão acenderam de uma vez, revelando algo que arrancou o chão do mundo sob os meus pés. No centro do galpão havia 2 Aimeras. A minha irmã ao meu lado
e outra sentada, de cabeça baixa, amarrada, exatamente como no vídeo. Uma sussurrou meu nome, a outra também, e eu percebi horrorizada que só uma delas era real. Mas Arcádio nunca quis que eu salvasse minha irmã. Ele queria que eu escolhesse qual delas deveria morrer. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.